Olá a todos e sejam bem-vindos à Cassete Vermelha número 34, o podcast da Coluna Vermelha, onde falamos sobre a atualidade benfiquista. Daqui é o Zé. E daqui é o Diogo. E mais uma vez tivemos um período de ausência. Tiveram saudades nossas? Digam, porque eu neste momento não estou a ouvir. Causadas por desencontrarmos a semana passada. Nós fizemos uma live na Twitch porque ainda não estávamos preparados para o jogo e nos dias seguintes, como eu também fui de férias na sexta, já não estive cá, tivemos assim períodos de desencontro e não conseguimos mesmo gravar. Portanto, o que é que se passou na nossa ausência daqui do podcast? Ganhámos o Sporting uma vez. Ganhámos ao Sporting outra vez. E depois... O que é que fizemos nós? O que é que nós fizemos ao Nacional? É tipo aquele gangbang, né? Sabem aquele 1, 2, 3? 1, 2, 3 que a vossa avó tinha? Que não convinha. Eu não sei que. Não convinha. Minha avó não tinha nenhum 1, 2, 3. 1, 2, 3 é um picador, meu. Não sei o que é que isso é. Aquela coisa. O que é que tu usas para fazer carne picada? Ok, um picador, sim, está bem. Tipo, ligas a. Uma picadora. Não é uma picadora. Uma coisa que tem uma lâmina lá dentro. Tu pões carne e sai carne picada. Ok. 1, 2, 3, é isso. Isso em Lisboa chama-se 1, 2, 3. Se calhar é só em Oeiras. É capaz. Eu sempre ouvi dizer que isso se chamava 1, 2, 3. Mas pronto. Foi um massacre à falta de melhor palavra e eu ainda não sei bem o que é que se passou. Sabemos. O Benfica jogou à bola que se farta. Não. O Benfica pagou ao Nacional para perder 10. Eu não tenho ouvido. Eu tenho estado um bocadinho ocupado e não tenho nada muito atento ao Twitter, nem nada disso. Mas eu não tenho apanhado assim tanta gente a dizer isso. Mas tenho apanhado muitos benfiquistas a falar sobre isso. E a questão é, o Benfica deu cabo do Sporting, foi uma sorte não terem levado um massacre. É assim tão surpreendente. Deu cabo do Sporting 2 vezes, se bem que houve uma vez que deu um bocadinho mais de cabo do Sporting do que da outra. É assim tão surpreendente que o Benfica tenha dado cabo do Nacional, que a certa altura o Nacional já não estava, os jogadores não estavam com a cabeça para aquilo. E é uma coisa, por acaso, eu nunca levei 10-0, mas já levei 6-0 uma vez, levei 6-0 do Passos Ferreira. A certa altura tu já acabem lá com o jogo, já não tens pica nenhuma para jogar e foi isso que aconteceu ali com os jogadores do Nacional. Só que depois, ao mesmo tempo que eles começaram a sentir isto, foi ao mesmo tempo em que entrou o Jonas e o Jonas estava maluco. Eu não sou de intrigas, mas é o seguinte: as últimas 2 goleadas do Benfica que foram históricas neste século, eu as 2 não estava no Estádio da Luz, por diversas razões. Uma delas, os 8-1 ao Setúbal, até foi, acho que na noite que nós nos conhecemos, ou que começámos a falar, não é? Porque eu estava com o rádio, tu não tinhas rádio e eras aquele gajo chato, estava sempre a perguntar o resultado do Benfica e se já tinha marcado mais um ou não. Nessa aí não estive no Estádio da Luz e nesta novamente não estive, porque já tinha marcado umas férias na Black Friday com a minha namorada. Portanto, se desejam goleadas do Benfica, paguem-me uma viagem para longe. Ou então, também não tem de ser necessariamente assim, pode ser também, façam homenagens a jogadores do Benfica. Sempre que eles fazem uma homenagem aos jogadores do Benfica, o Benfica joga uma caraças. Fizeram uma homenagem ao Eusébio, pumba. Eusébio, ganhámos a Porto. Fizemos uma homenagem ao Chalana, 10-0 ao Nacional. Eu acho que o Benfica tem 34 estrelas para homenagear todos os anos. Então é fazer uma homenagem a todos os jogadores, a todas essas estrelas. Eu proponho que a próxima seja o José Augusto. Eu gosto muito do José Augusto. Não, devia ser uma todas as semanas. Eles jogam como caraças quando é uma homenagem. Jogam sempre. A próxima. O que eu proponho agora no próximo jogo do Galatasaray esta semana é que a nossa motivação seja ponham no balneário do Benfica prints de tweets de chatos turcos no Twitter.
Pá, que são os gajos mais insuportáveis. O Benfica tinha acabado de ganhar. Não são. Há uns gajos mais insuportáveis que eles. O Benfica tinha acabado de ganhar 10-0, pôs isto no Twitter e a resposta dos gajos foi: o Galatasaray vai-vos trucidar. Ok? Mas há uns gajos mais Mas chatos. muitos! Não era só 1 ou 2, eram muitos. Sim, mas há uns gajos mais chatos que os turcos. Que são quem? Os do Sporting, meu. Mas Os do esse, Sporting são tão mais chatos. mas esse aí levam na boca e calam-se. Eu vi uma imagem. Eu vi uma imagem muito engraçada. Falar sobre acho que era a Liga Europa, o Twitter da Liga Europa a dizer, a falar sobre o João Félix. E imediatamente ser o melhor jovem avançado da Liga Europa. Imediatamente aparece um turco a responder e debaixo do turco é que aparece Um gajo da Sporting. os gajos do Sporting a dizer: o Giovanni é melhor. E hoje saiu aí um post que nós não vamos publicitar a página porque não nos pagam e é do Sporting, mas o Castanhos com a idade do Félix era melhor. Ok? Eu acho que por acaso nós vimos publicitar a página só por uma razão. Para o Félix não ser vendido. Não, aquilo é uma comédia de topo. Muito bom. A nível de comédia é topo. Depende do nível em que tu avalias aquilo. Eu não sabia que existia, mas descobri, porque tu meteste com o senhor, que eu imagino que seja uma pessoa muito boa. Eu agora, como tenho andado de férias, tenho andado mais virado para a comédia e para gozar com o pessoal. Portanto, sim. Eu fui lá ver e aquilo realmente é engraçado, aquela página. E tenho andado a pôr mais posts no Twitter a gozar. Houve um no Atia que se ofendeu, que era do Porto, porque eu tratei por tu aquele gajo do como é que ele se chama? Sim, ele já nos tratou por tu, é o Dragão Azul. Sim, exatamente. É que a ofensa dele, eu não o ofendi, mas não ofendi. Acho que nunca ofendi ninguém diretamente no Twitter. Mas o problema dele era que eu tinha tratado a pessoa por tu. E que isso era uma ofensa porque eu não o conhecia, ele provavelmente era mais velho que eu. Não, mas ele, por acaso, esse é daqueles gajos, é o Paulo Baldeia. Esse gajo é daqueles gajos que é bipolar. Porque tu falas com ele no Twitter. Na conta pessoal, calma, na conta pessoal, que depois tem a conta anti. Não, mas mesmo na conta anti, eu já lá fui. Houve uma vez que o IPAN. Houve uma vez o IPAN que. O IPAN acho que é o Instituto de Marketing, assim uma coisa, Sim. né? Não sou bom, não conheço escolas em Lisboa, não chateiem comigo. O IPAN acho que é uma escola de marketing e que fez uma avaliação de qual é que era o programa mais não é elevado, mas mais já não lembro o que era. Sim, distinguiram o programa. Distinguiram um programa e distinguiram o programa em que este Paulo Baldeia comenta, que acho que é o da RTP1 ou da RTPN, ou seja lá como é que a RTP agora se chama, o terceiro canal. E ele foi lá e meteu a sua medalha no Twitter. E houve alguém que disse: epá, ninguém anda a ver este da conta de Twitter. E depois ele volta, e depois fui lá eu também dizer, e também não andam a ver a crónica dele no jogo. No jogo, sim. E ele, boeda na desportiva, a falar, sim, tipo, na brincadeira um bocado, nem parecia do Porto, nem parecia aquela conversa de quem tem a propaganda do Porto toda por trás. Tipo, boeda na desportiva. Ele até parece-me ser, mas depois é aquela cena, gosta de mandar bicadas, e acho que, não sei, se calhar é para mandar bicadas, provavelmente. Bem, voltando aos jogos, falando dos dois jogos do Sporting, muito por alto, que já foram há bastante tempo, começando pelo 4-2. Acho que ninguém estava à espera deste resultado. Nós sabíamos que o Benfica estava a entrar mais forte. Também já tínhamos dito que nos derbys isso normalmente... Não, eu por acaso não sabia que o Benfica ia entrar mais forte. Temos que lembrar que o Sporting vinha daquela vitória espetacular nos penaltis contra o Braga e contra o Porto, não é? Mas o Sporting não anda a jogar nada. Mas isso em derbys depois também não interessa muito. Normalmente costuma-se dizer que quem está por baixo normalmente é que tem mais motivação para ganhar
os derbys ou os clássicos ou os jogos grandes, isso é sempre perigoso. Mas pelo que o Benfica vinha a jogar e pelo que o Sporting vinha a jogar, isto seria mais ou menos previsível em condições normais, que os derbys nunca o são. Mas acabou por ser, e o resultado podia ter sido bastante mais avultado, só não foi porque o Benfica ainda tem ali bastantes coisas por afinar. Sim, e passámos daquela fase em que a malta estava chateada porque, aliás, nem é chateada, a malta já estava tipo, olha, pronto, olha, jogámos mal outra vez, para uma fase diferente em que, foda-se, não humilhámos os lagartos. Em Alvalade. Sim, em Alvalade foi o 4-2. Pá, foi um festim de golos o 4-2, podia ter sido mais. Também houve aquela questão do Vlaco Dimos se é penalti e se não. Também já tivemos aqui a discutir entre os dois, também já discutimos isso na live da Twitch. E eu acho que só é vermelho porque o Vlaco Dimos estica há ali um momento final em que ele estica o braço. Eu acho que aquilo é completamente indefensível, ele não que lhe quer tocar, mas ele estica o braço e acho que é esse movimento que lhe dá o vermelho. O castigo, entretanto, o que lhe dá o vermelho é o facto da bola ir à baliza e ser uma sim, coisa certo, iminente. mas Se não fosse à baliza ele não era vermelho. Mas eu acho que é aquela coisa dele esticar o braço, percebes? Acho que é esse movimento que está ali no centro da decisão. E não propriamente o defender, tipo, se ele se protegesse, pusesse as mãos na cabeça, mas eu percebo, ele não quer que o Vaz caia em cima dele. Mas pronto, entretanto o castigo já foi reduzido para um jogo, sim. Ele já jogou, porque o Sevillar depois... E o jogo que falhou também provavelmente já ia falhar. Sim, seria o jogo da taça. Depois tivemos os golos de Seferovic, Félix, Ruben Dias e Pizzi. Também destacar que aquele golo anulado ao Félix foi de pé esquerdo e o Félix chuta de pé direito. Portanto, temos aqui um caso sério entre mãos, infelizmente, ou felizmente é daqueles problemas bons para gerir. Entretanto, o que é que há mais a dizer sobre este jogo? Depois tivemos o segundo jogo. Sobre esse jogo, foi um banho de bola. O Benfica teve alguns problemas acho na definição de algumas jogadas, porque acabámos por não ter assim tantos remates à baliza comparado com o Sporting. O Sporting teve 6, acho eu. Nós tivemos 7. Marcámos 4. Ou seja, tivemos uma excelente eficácia, mas podíamos ter chegado mais vezes à baliza e não é só chegar mais vezes à baliza, também houve imensas bolas que foram assim falhadas, que não se podem falhar ainda por cima. Mas pronto, eles depois ficaram com a pica toda e deram 10-0 ao Nacional. Aquilo que não deram no Sporting, depois deram cabo do Nacional. Sobre o jogo da taça, gostava que o resultado sinceramente tivesse sido diferente porque isto não nos garante nada. Deixámos o jogo em aberto para resolver em Alvalade. Se as coisas correrem como têm corrido até aqui, não é preocupante. Jogámos bastante melhor, podíamos ter marcado bastante mais, mas houve ali umas fases bastante divididas. Eu não sei, nós ainda não discutimos este jogo. Eu acho que a equipa acusou um bocado o desgaste. Eu acho que quebrou um bocado fisicamente ali a meio. Ele ainda mudou lá o Sálvio, né? Eu acho que também teve muito esse peso também. O Sálvio joga de uma maneira muito diferente do Rafa. Ainda hoje estava a discutir isso com o Eder Bayor. Que é o Benfica joga com... Se tu fores ver o Benfica quando está a atacar, tem os dois centrais cá atrás, depois tem uma linha de 4 homens, que são os dois laterais, e depois os dois médios centros, e depois à frente desses dois médios centros, normalmente por dentro estão os dois extremos, e a seguir esses dois extremos estão os dois pontas de lança. Okay. Ou seja, quase como um 2-4-2-2. Muitas vezes, quando estamos em ataque organizado, muitas vezes estamos neste formato. E a questão é, isto está para fazer porque o Rafa não está sempre a jogar interior. Ele aparece, aliás, uma coisa que o Benfica tem é um dinamismo brutal em que vemos o Seferovic aparecer na esquerda, o João Félix aparecer na direita, o André Almeida aparecer a ponta de lança, o Pizzi aparecer a ponta de lança. Temos muito dinamismo nas nossas movimentações, mas em ataque organizado normalmente é um 2-4-2-2. Isto porque o Rafa e o Pizzi, os dois podem
os dois têm essa capacidade de jogar mais por dentro. E a partir do momento em que tu metes o Sálvio titular ou o Sérvio titular, são dois jogadores que não conseguem. São dois jogadores muito mais de linha, não, que jogam encostados à linha. E o Sálvio tem ali 20 minutos muito bons no início, só que depois aliás, até ele estou farto de tocar no microfone. Só que até ele que dá o arranque do primeiro gol do Benfica logo. O primeiro gol do Gabriel. Sim. Que é uma bola que começa no salve, ele começa com a arrancada logo no início do jogo, mas depois desapareceu um bocado o salve, ele não se encaixa tão bem nesta nova tática do Bruno Lage. E pronto, o Benfica ficou ali um bocado mais órfão da sua mobilidade, até porque também o Sporting, ferido no seu orgulho, também os jogadores estavam com outro tipo nós dissemos isso, achávamos que quem ganhasse o primeiro ficava muito mais perto de ganhar o segundo, destes 2 jogos. Sim, mas a questão é que o Sporting, como nós demos uma humilhação total na casa deles, via-se que os jogadores do Sporting estavam com outra atenção e não cometeram os mesmos erros que cometeram no primeiro jogo. E pronto, depois foi aquele autogol do Ilori e o golaço do Bruno Fernandes, que o Bruno Fernandes nos últimos 2 ou 3 jogos, até tive amigos sportinguistas a porem o meme que é o Corcunda de Notre Dame, porque já tem as costas tortas porque anda a carregar o Sporting às costas. Sim, ele tem 4 golos nos últimos 3 jogos, o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes Sport Clube Lisbon. Não, é que nesta época o Basel está a fazer uma época muito, muito má. O Basel tem 12 golos, o que é na liga, mas tem esses 12 golos, 7 são de penalti ou 6 são de penalti. E o Bruno Fernandes acaba por ser o melhor marcador do Sporting em bola corrida esta época. Sim. E bola corrida, ele também marca golos livres, mas é diferente marcar um gol livre do que marcar um gol de penalti. Mas foi. Eu estava à espera de um resultado mais avultado. Podíamos ter resolvido isto aqui. Só me deixa preocupado o facto disto ainda não estar bem resolvido. Faz-me também confusão o facto de como é que ano após ano a segunda mão da Taça de Portugal é tipo 3 meses depois, ou 2 meses depois da primeira, que acho que não faz grande sentido ser assim tão dispar, mas gostava de um resultado mais avultado, especialmente na Luz, para dar outra confiança. Há 2 tipos de resultados que nos favorecem. Alvalade, podemos empatar ou ganhar. Se marcarmos um, então acho que já passamos. Só uma grande a bola varagem se há vantagem de golo, depois acho também marcamos golos em casa. Sim, há vantagem de golos fora e em casa. Pronto, depois de qualquer maneira, a questão é, ainda agora tivemos esta convocatória, não sei se vamos falar da convocatória para o Galatasaray. Eu disse que queria falar amanhã, queria deixar só para aqui o patrocínio, para se nos quiserem ver quarta-feira em live a partir das 10, que já lá vamos no fim, já fazemos o anúncio, mas fica já aqui, na twitch.tv/coluna vermelha, vamos falar quarta-feira. Mas pronto, o Lage deu a dispensa a 3 jogadores e a partir do momento em que lá dispensa a 3 jogadores é porque confia noutros 3 jogadores. E a partir pronto, eu acho que o Benfica neste momento tem um plantel de 25 ou 26 elementos e desses 25, 26 elementos 20 ou 22 são peças válidas para o Bruno Lage. E isso é uma coisa que mais nenhum plantel pode ter. Ainda hoje vimos o Porto tirar o Fernando Andrade para meter o André Pereira. Sim. Onde está a perder 1-0, que é aquelas coisas então, qual deles é que é o pior, né? E ao lado do André Pereira no banco ainda estava o Bruno Costa, aquele rapaz que se lesionou durante 10 dias. Teve uma lesão de 10 dias. Da Taça da Liga. Mas só me afligiu um bocado esse facto de não termos resolvido. Acho que acusámos um bocado o desgaste físico, mas overall não foi mau. Espero que estejamos à altura quando formos ao Alvalade como já estivemos.
E espero que não haja problema. O meu ponto era chegar, eu acabei por não chegar a lado nenhum quando eu estava a dizer que era. O Benfica tem um plantel vasto e mesmo que aconteça alguma lesão à outra, acho que não vamos ter grandes problemas a resolver essa lesão. Acho que há ali poucos jogadores que sejam nevrálgicos para o Benfica. Talvez o Vlaco Dimos. Sim. E pronto, já nem digo o Jardel, porque o Ferro. Sim, assumiu bem o lugar contra o Nacional. Contra o Nacional até eu jogava bem, mas Até marcou o gol. Mas marcou um gol. Mas o ponto que eu queria chegar é o Sporting, eu não sei, o Sporting tendo mais uma ou outra lesão, não sei o que é que lhes pode acontecer, visto que eles, acho que o plantel deles é muito limitado, ainda mais e já na equipa B tem, não é? Podem ir buscar ao sub-23, mas a equipa sub-23 deles, coitadinhos. Sim, pois, é isso. Falando agora do Nacional, Vlaco Dimos, André Almeida, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo, Samaris Pizzi, Gabriel Félix, Seferovic e Rafa. O que é que se passou aqui? Eu estava lá na Escócia, estava a ligar o stream. Sim, stream não, eu por acaso até foi em Melgo. Fiz lá uma artimanha, mas foi em Melgo. É onde nós vamos te enviar todos. Vamos te enviar outra vez para a Escócia. Não, obrigado, mandem-me para outro sítio. Na companhia da tua jovem namorada. Ela quer ir a Nova Iorque a próxima, portanto façam aí uma vaquinha. Mas vamos te mandar para a Escócia porque está aprovado cientificamente que dá bom resultado. Já reservámos eu estava a ligar o Melgo e por acaso liguei a tempo, ainda estava com aquelas coisas quando vocês ligam o Melgo que ainda está tipo pixelizado e só depois é que fica com boa qualidade, e foi assim que eu vi o gol do Grimaldo. Porque o jogo estava a começar, foi disseram pelo menos na BTV, foi o gol mais rápido nesta Luz, neste estádio da Luz de sempre. Não sei se passava ao campeonato, não me lembro deles dizerem. Mas previa-se que o jogo já não se previa um jogo assim tão difícil, porque o Nacional não tem dado grandes dificuldades a nenhuma das grandes equipas. Levou uma cabazada do Braga, levou vários gols do Sporting. Isso é um ponto que a malta está-se a esquecer de falar, é que o Braga... O Nacional sofreu 4 golos contra o Vilmoinhos. Vilmoinhos, de Viseu. Sofreu 4 golos contra o Vilmoinhos, o Nacional. Portanto, vamos lá ver. Sofreu 4 golos contra o Braga. Sofreu 5 contra o Braga e 4 contra o Sporting, agora não me lembro. Não, mas é isso que eu estava a dizer. O Nacional é pior, é uma coisa que pelo visto as pessoas esqueceram-se. É que o Nacional é a pior defesa do campeonato. Já era e agora ainda é mais. Aliás, mesmo sem este 10-0, o Nacional continua a ser a pior defesa do campeonato. É isto. A segunda pior defesa é o Aves, tem 34 golos, o Nacional tem 45, ou seja, sem 10 fica com 35. E o Benfica já era o melhor ataque do campeonato e agora é o melhor ataque do campeonato por 15 golos à frente do Porto. Ou seja, já éramos o melhor ataque por 5 golos a mais que o Porto. Isso é também uma das coisas que as pessoas se esquecem, as pessoas que dizem que o Benfica não devia ter humilhado e que devia ter desacelerado só porque estava a marcar muitos golos, é que este campeonato ainda pode ser decidido por diferença de golos. Depois do jogo do Porto vamos ver se isso é uma hipótese ou não, mas por enquanto... Acho muito difícil. Eu também, mas é um critério de desempate. Significa que o Porto ia ganhar 1-0 e depois o Benfica ficava mais 3 atrás? Sim, é muito complicado isso acontecer. Isso. Significaria que o Benfica ia ganhar, ia perder 1-0 ao Dragão e depois ia empatar com alguém e depois o Porto ainda ia perder 2 jogos com mais alguém. É difícil, mas ainda pode acontecer. Acho que já não vai mas acontecer. Pronto, começámos depois deste golo então previa-se um jogo ainda mais fácil e acabámos a primeira parte previa-se não a ganhar 3-0. Previa-se porque já não está lá o Rui Vitória, porque se fosse o Rui Vitória tínhamos marcado um gol e passávamos. Sim. E agora ai. Ias encostado atrás. Essa foi uma das grandes diferenças que tivemos agora e uma das grandes diferenças que o Benfica tem sentido, que é, já percebemos que o mais eficaz quando te vês a ganhar é marcares mais. O mais eficaz para ganhares um jogo é continuares a atacar e não marcar 1 ou 2 e ficar atrás à espera que eles tentem empatar o jogo.
Tens pá, certeza. seguindo a filosofia do Lage, Mas, é o... mas, mas, mas o Lage já ganhou algum campeonato? O Rui Não, Vitória ganhou não, não. dois. O Lage por Pois, enquanto ainda não, mas pois, está sem pois. caminhar, está sem caminhar para E lá. o Rui Vitória ganhou no Vicente Caldeirão. O Rui Vitória fazia daquela maneira, está bem? Pá, não vamos dizer mal. Não Eu vamos tenho uma exagerar. regra Não que é vamos não, exagerar. eu neste momento não, como não falo das namoradas, pelos momentos bons ou pelos momentos maus, também abstenho-me de falar no Rui Vitória. Está lá bem na Arábia, deve ter um Bentley já, com o Arnaldo já tem um iPad, estão todos contentes. E como o Lage diz, para a frente é que é o caminho. Pá, O Lage, o Rui Vitória também ia dizer essa coisa, pá. sim, eu sei. Ou não quer falar de passados, ou é uma coisa que ele diz nas conferências, não sei. Mas o Benfica veio com esta filosofia que eu até no fim da primeira parte disse que é, pá, vem esta fome de marcar e de trucidar. Pá, eu lembro-me aquelas crónicas que, ah, pá, eu, se não me engano, foi na primeira época do Jesus, 2009, 2010, havia umas crónicas no Sapo que era com o Pedro Ribeiro a falar do Benfica, o Pedro Marques Lopes a falar do Porto e o do Sporting, eu não me lembro quem era. Mas eu lembro de várias vezes, eu via todas do Pedro Ribeiro a falar sobre o Benfica e ele falava sempre, pá, é a expressão que eu me lembro é do rolo compressor do Benfica. O rolo compressor, o Benfica que marca 2 e quer marcar 3 e quer marcar 4 e quer marcar 5 e enquanto o jogo não acabar e o jogo não apitar, há sempre espaço para marcar mais um golo. E isto é que era o rolo compressor. Pá, e eu não me lembro deste rolo compressor na era Rui Vitória. Tipo, ganhámos alguns resultados avultados, ganhámos, mas não era uma coisa constante. Nem era tipo uma dominância total e absoluta sobre o outro. Eu acho que a última vez que tivemos uma cena deste género foi aquela primeira época do Jesus, foi a época dos 8-1. Pois, mas o rolo compressor para mim não é só tu ganhas por muitos, uma dominância avassaladora de tal nível que é isto que eu quero para o Benfica, que é marcar um e depois marcar um, quer marcar dois e depois quer marcar dois, quer marcar três e até os 90 acabarem é marcar o máximo possível. Olha, queres só saber aqui uma coisa? O Então, Sporting tem tantos golos sofridos como como o ano penúltimo do campeonato. ok, Uma curiosidade que me está aqui presa na cabeça. Kaiserball. Hum, Mas o gol compressor, pá, pronto, a questão é, um gajo está habituado a que em Portugal, em que tu ganhas muitos jogos por muitos e normalmente entra aquele excesso de confiança. Mas depois o Bruno Lage chega até à conferência de imprensa e diz-te: eu penso que nós jogámos bem. na Flash, sim. E a cena é, eu não acredito que eles deram cabo do Sporting, 3 dias depois voltaram a ganhar ao Sporting, 3 dias depois deram 10 ao Nacional. E eu acho que eles têm os pés na terra, estão focados Pá, a questão do Bruno Lage, eu já falei desta merda no podcast, que é, tu em Portugal não precisas de muito, e principalmente no campeonato português, tu olhas para o campeonato português, quando estava cá o Rui Vitória, tu olhas para o campeonato português e não vês, nós já falámos sobre isto, tipo, não vês aquela altura em que estavam todos os grandes talentos portugueses, treinadores portugueses, estavam na Liga Portuguesa. Tu olhas para o campeonato português e vês ou bons treinadores com ferramentas limitadas, como por exemplo que agora até foi o Ivo Vieira, foi eleito treinador do mês com o Moreirense, que está a fazer um excelente trabalho, pá, mas é dos únicos, há para aí um ou dois a aparecer. Qualquer... É ele, o Silas e o Luís Castro, não há mais ninguém. Tu olhas para o campeonato português e um gajo com o mínimo de tática, eu já disse isto, um gajo com o mínimo de tática metia-se no Benfica, eu disse isto há não sei quanto tempo atrás, metia-se no Benfica e punha esta equipa a jogar e facilmente dominava tanto o Sporting como o Porto, que tu olhas para o Porto do Sérgio Conceição, ainda por cima com um jogo como foi hoje contra a Roma. Pá, e aquilo é uma tristeza, aquilo é o futebol que queria o Rui Vitória fora do Benfica por causa daquilo. É um futebol de posse, sempre a jogar cá atrás na última linha, com 2 remates por jogo e um golo. Que é um futebol que eu não quero para o Benfica, infelizmente neste momento não o tenho, mas é um nível tático, pá, mesmo muito pobre. E um gajo com o mínimo de tática punha o Benfica a jogar, que é o que eu acho que aconteceu. Não acho que o Lage tenha o mínimo de tática, tem um bocadinho mais, tem bastante mais. Mas a questão é que o Bruno Lage não é só isso, meu. O Bruno Lage, para além de fazer isso, ele cria uma maneira
de os putos entram lá no meio o Benfica está a jogar melhor. O João Félix, a explosão que o João Félix está a ter em um mês, há um mês atrás. Melhor jogador de janeiro da Liga Nós. Sim, e em dezembro era um dos maiores flops da Liga Nós. Porque ele não andava a jogar propriamente bem. E depois não é só o João Félix, depois entra também hoje, este fim de semana, entrou o Florentino. O fim de semana anterior, o maior número de desarmes no tempo que ele teve em jogo. Sim, em 15 minutos ele já era o que tinha. Não era no tempo que ele teve jogo, em 15 minutos ele já era o jogador que tinha mais desarmes. Sim. Mas também tinha 4, ou seja, ninguém andava a fazer desarmes naquele jogo também, contra o Nacional. Pronto, é aquilo que nós andamos a ouvir há 4 anos, que o Rui Vitória vai ser. O Bruno Lage em um mês fez. É incrível. Não me lembro se 37 ou 34, eu fiz esse tweet. Bastaram 37 dias para pôr o Benfica a jogar assim. Portanto, foi 37. 37 dias, portanto, era o que eu estava a dizer. Era preciso o gajo com o mínimo de olho para esta porcaria para pôr o Benfica a jogar assim, e foi o que foi. Eu não acho que o Bruno Lage seja o mínimo de olho. Não quero começar já a fazer comparações, mas o Bruno Lage, não há muitos treinadores que tenham tido um primeiro mês tão difícil. Nós falámos disso, que era, vamos ver, se ele falhar, tudo bem, já lhe deram uma coisa meio estragada para a mão, mas vamos ver, tipo, o mês que nós tínhamos dito para aí, se calhar há um mês atrás, não é? Houve um podcast que nós dissemos isso, que vai começar agora a pior fase do Benfica, os 2 jogos em Guimarães, até o jogo com Santa Clara também incluímos isso, porque as deslocações às ilhas, quer queiramos, quer não, são sempre muito difíceis, até contra a União da Madeira, que eu lembro. Mas ninguém sabe porquê, mas as deslocações às ilhas são sempre muito complicadas. Sim, mas é mais na Madeira, não é tanto nos Açores, que já não íamos nos Açores há tanto tempo. Mas o Porto passou mal. O Porto passou mal no Santa Clara. Sim, e depois ao intervalo deve ter contratado mais um jogador, como fizeram com o Estoril. E depois contrataram, o Fernando depois foi para lá. Estou a brincar. Mas é precisamente isso. Alguma vez tu esperavas que o Benfica ia ganhar 2 jogos a Guimarães? Ia ganhar 2 jogos ao Kaiser Ball e só não ganhou ao Porto porque foi roubado numa das maiores mas sabes que eu isso também acho que foi uma das benesses, porque o Lage está sempre a falar no treino e as ideias só coisa, e por exemplo, entre os jogos do Sporting, e o facto disso teve vários eu acho que vários sim, dias eu acho que teve boas implicações nisso. Acho que foi uma coisa que veio meio, pronto, nós claro que queríamos ganhar a Taça da Liga, mas isso não veio mal de todo, porque ele disse, por exemplo, entre os jogos do Sporting, ele disse que não ia fazer treino, tipo o treino como nós pensamos em treino, ia só fazer coisas em vídeo, e palestras aos jogadores e treino de recuperação, porque o jogador, por causa da fadiga, que era muito pouco tempo, eram 72 horas e os jogadores tinham era que recuperar e não podia fazer treino. E é o que ele diz, tipo, as ideias só entram com o treino. E se eu não tiver dias de treino não consigo dar as minhas ideias. E essa eliminação deu-me mais tempo para isso coisa. E acho que se está completamente a sentir que o Benfica, quanto mais treina, melhor fica, que é tipo a ordem natural das coisas, mas não era o que estava a acontecer antes. E desde que ele chegou ao Benfica, mas não foi assim tanto tempo. Ele teve 7 dias para treinar. Porque o jogo com o Porto foi dia 22 de janeiro e o jogo a seguir foi com o Boa Vista, foi 29. Olhem para as bolas paradas. Quantos golos de bola parada é que nós já marcámos desde que ele entrou? Aí uns 3 ou 4. Pois, e até aí tínhamos marcado... Não, mais. Então este fim de semana foram 3, se contarmos com o do Jonas. Já foram para aí uns 5 ou 6. E até aí tinha sido um frango do guarda-redes do Braga e mais um na qualificação para a Champions. Exato. Sim, yeah. Jardel. Mas também a verdade só teve ainda uma semana de treinos seguida, porque de resto ele tem tido sempre jogos 3 em 3 dias. Teve o período a seguir a esse, teve mais tempo para treinar, foi entre o Rio Ave e Santa Clara, onde teve 5 dias. De resto teve sempre jogos 3 em 3, 4 em 4 dias. Pois. E parece que está a dar resultado. Este jogo, fomos a ganhar 3-0 para o intervalo, nada previa
que isto fosse chegar a este número, acho eu. Acho que ninguém imaginou, não é? O Benfica, a última vez que o Benfica ganhou 10-0 Foi há 55 anos atrás. Que não só a última vez que o Benfica ganhou 10-0, como foi há 55 anos, precisamente nesse jogo, que não existia um resultado assim tão avultado. E por alguma razão ontem estava tudo a desmerecer a vitória que o Nacional já estava e jogou contra uma não equipa, como disse aquele do cabelo da SIC Notícias, como é que ele se chama? O Rui Santos, não é? Não sei quem é o cabelo. O Rui Santos. O Rui Santos, pronto. Carapelinhos. Exatamente. O Rui Santos estava a dizer que o Benfica jogou contra uma não equipa. Pá, é assim. O Nacional, em 55 anos, não me venham dizer que este Nacional é a pior equipa desses 55 anos. E também não me venham dizer... O Nacional não é uma equipa. Então porque é que em 55 anos podem desmerecer tudo o que quiserem, uma não equipa e tudo mais, mas porque é que em 55 anos ninguém tinha feito este resultado? Eu acho que o que o Nuno Santos queria dizer era, a partir do 7-0, o Nacional já não deu muita luta. E é verdade, o Nacional, ali antes do 10-0, acho que é antes, se calhar não é antes do 9-0, há uma hipótese do Rafa em que os dois centrais do Santa Clara, aliás, é o gol do Rafa, exatamente, é o gol do Rafa. Os dois centrais do Nacional chocam um contra o outro. E o Rafa, olha, chocaram um contra o outro, pegou na bola e foi marcar o gol. Por isso, não. Pá, a certa altura, acho que. Pronto, é tal coisa que nós começamos. Eu nunca levei 10-0, mas uma vez levei 6-0 do Passos Ferreira. Nunca me esqueço, filhos da mãe. E a certa altura tu já estás. Acabem lá o jogo, não tens vontade nenhuma de jogar. E é o que aconteceu com os gajos do Nacional. Eu acho que eles até aos 6-7-0, aos 7 já não, mas pá, até aos 5-6, eu acho que eles não estavam, vamos marcar aqui um golo para, por exemplo, o Boa Vista levou 5-1 e o Boa Vista levou 5 há 2 semanas, a malta já se esqueceu, mas o Boa Vista levou 5-1 há 2 semanas. Mas o fim da primeira parte não se adivinhava isto, percebes? Porque estava 3-0 no fim da primeira parte, tipo, não estava 7-0 no fim da primeira parte, que daqueles jogos tipo, estava 3-0. Mas 3-0 ao intervalo também é muito mau. Está bem, é muito mau, mas o Benfica já teve vários jogos com 3-0 ao intervalo, principalmente com a Vitória, que depois se encostava e ficava atrás. Tipo, este Benfica... Sim, exatamente. De ficares atrás, e aqueles jogos tu voltavas completamente apático. É do tipo, estás a ganhar 3-0 ao intervalo, as instruções deles no balneário era vamos gerir isto. Não vamos tentar marcar mais porque está 3-0 e vamos tentar gerir esta vantagem. Que não foi o que aconteceu, felizmente, porque depois tivemos a estreia do Ferro a marcar, tivemos Pizzi como MVP 10 no goal point, que eu não me lembro da última vez que aconteceu. Não foi a última vez, nunca aconteceu. Nunca aconteceu? Um 10 no goal point? Aliás, eles até tinham lá sempre de baixo, adivinha o primeiro 10 do goal point. Pronto. Então foi o Pizzi e... obviamente, o bom regresso do Jonas com 2 golos. Eu queria começar logo pela primeira jogada, que nós não falámos das jogadas. Okay. E eu acho que a primeira jogada é um movimento. Sim, depois temos aquela jogada aos 34 minutos, também podemos falar dela. Aos 32 minutos. 32, sim. Mas a primeira jogada é um movimento começa a ser muito típico do Benfica e não é à toa que nós nos chateamos com o Grimaldo por ele ter falhado o 3-0 contra o Sporting na Taça de Portugal, porque aquela jogada, a jogada do primeiro golo do Benfica aos 30 segundos é igualzinha. O Rafa ao baixar traz consigo o lateral do Nacional. Sim. Ao trazer consigo o lateral do Nacional, ele vai baixar, mas é um movimento muito simples. Ele baixa, traz o lateral consigo nas costas. Ao fazer isso, abre uma clareira no lado esquerdo. Metem a bola em profundidade. A bola vai para o Seferovic faz o passo para o Grimaldo aparece sem o Grimaldo, entretanto, já estava, quando o Rafa está a baixar, o Grimaldo já está a arrancar para ir receber a bola do Seferovic. Se vocês forem ver no resumo, isto acontece: o Rafa baixa, o Seferovic arranca, o Grimaldo arranca. O Grimaldo, entretanto, como arrancou, já tem uma vantagem, uns metros de vantagem sobre o extremo que está a marcar. O lateral está fora da posição. O Seferovic toca para o Grimaldo e o Grimaldo desta vez não falhou.
Isso é uma jogada que aconteceu com o Sporting na Taça de Portugal. Se não me engano, também tinha acontecido com o Boa Vista. É uma jogada que já é típica do Benfica e que depois vimos mais vezes no jogo. O Rafa sempre a baixar. Às vezes acontecia do outro lado, o Pizzi a baixar ou o João Félix a baixar para abrir espaço para o André Almeida. E pronto, é estes movimentos de equipa, este dinamismo todo que depois neste jogo em específico do Nacional, em como os gajos do Nacional estavam todos em baixo e os do Benfica estavam todos muito confiantes, deu para fazer mil e uma vezes e pronto, isto é que também tudo é já. Pronto. Mas logo aos 30 segundos temos ali uma apresentação de movimentos do Bruno Lage muito parecido. Isto é um bocado exagerado, mas o City tem movimentos muito semelhantes em termos de um jogador sai o City é várias equipas, mas o City é uma das equipas que mais utiliza isto de ter jogadores que se mexem de um sítio para o outro para criar espaço para os seus colegas. E este entendimento todo é bonito de se ver, principalmente quando é do teu clube. Depois, aos 20 minutos, temos mais uma assistência do Félix, mais umas lágrimas. Antes disso, tens um gol anulado ao Rafa. Sim, de chapéu. Sim, mas foi bem anulado, estava em fora. Sim, foi bem anulado, mas a questão é, isto ainda podia ter sido pior. Estava em fora e também ali por volta do minuto 11 e 12, o Seferovic tem duas oportunidades em que falhou. Aos 20 minutos temos a assistência do Félix, mais uma vez a quebrar ali linhas com um passe, que ele está ali, sei lá, está tipo a um terço, está ali quase ao pé da bola do meio campo e faz um passe que quebra ali duas linhas do Nacional automaticamente e depois o Seferovic antecipa-se e desta vez não falha. 2-0 aos 20 minutos. A parte impressionante do passe do João Félix é que ele faz esse passe sem olhar para o Seferovic. Exatamente. Ele sabia. Também destacar a recuperação de bola do Gabriel. Exatamente. Sim, que torna isto possível. Também é isso que eu ia tocar, que é esta pressão do Benfica logo a reação à perda da bola, que é uma constante do jogo todo. Mesmo quando estás a ganhar 7-0, eles fazem pressão e isso é bom de se ver. Também é bom saber que eles têm esse físico preparado para essas coisas todas. Mas é uma pressão. O Gabriel recupera a bola, com a pressão faz com que ele perca a bola. O João Félix imediatamente de costas, sem olhar, coloca a bola no Seferovic, no espaço, e o Seferovic não falhou. Exatamente, aos 26 minutos temos outro golo, assistência do Pizzi e Seferovic outra vez, daquele golo que mais uma vez, eu não sei como é que as equipas ainda consentem esta jogada. Tu vais ver esta jogada do terceiro golo, e já falámos aqui também, acho eu, este golo é muito parecido àqueles cruzamentos que o Félix fazia para o Seferovic, já houve dois iguais. Sim, com o Guimarães. Um jogo um jogador na direita e aparece o Seferovic ali mesmo no centro, que depois é só encostar. Ali mesmo a bola passa rentinha ali aos centrais. O Félix já fez duas desta vez foi o Pizzi. Com a particularidade deste terceiro golo, acaba por acontecer assim um bocado ao acaso, que é um passe de um lado do campo para o outro para o Pizzi, mas o jogador, e entretanto quando ele está a fazer esse passe, o André Almeida arranca antes do Pizzi receber, mas um jogador do Nacional intercepta a bola, mas faz um corte para o Rubén Dias. O André Almeida já lá estava ali no meio dos jogadores do Nacional, tinha uma vantagem de metros em relação ao tal jogador que tinha feito a corte da bola, e a bola já não entra no Pizzi, entra logo no espaço do André Almeida. O André Almeida tem os metros de vantagem e pronto, só fez o cruzamento para o Seferovic, né? Acho que é o Seferovic que marca. Sim, este aqui é o Seferovic. Depois temos aquela jogada que andámos todos a falar, que eu sinceramente acho que devia dar despedimento automático de Bruno Lage, porque aquilo não entrou, não é? Tipo, não se faz. Essas jogadas não são treinadas. Essas jogadas porque é impossível tu treinar. Eu sei, eu estou a gozar. 4. Sim, mas isso é que é a parte impressionante da jogada. Tu não treinas aquilo, até porque a jogada tem ali alguns momentos assim um bocado atabalhoados, aqueles passos assim um bocado na. A jogada começa no Pizzi, que faz um túnel ao jogador do Nacional, depois o Félix apanha a bola
passa para o Pizzi outra vez. É que aqui isto é muito rápido. Passa para o Pizzi outra vez, o Pizzi também muito rápido passa para para o André Almeida, que por sua vez a jogada é muito rápida, passa para o Félix, depois passa para o Pizzi, depois passa para o Félix e depois há ali um jogador que não consegue encostar. É um corte. É o Seferovic que não consegue, Seferovic nem não consegue consegue encostar, é cortado. O gajo nacional corta. Pá, a jogada é muito rápida, mostra aqui que bastante entrosamento, porque os jogadores para esta jogada acontecer têm que saber, ou pelo menos achar que sabem o que é que o jogador à sua frente vai fazer, não é? Porque ali não há tempo para reagir. Tu se estiveres ali a pensar, esta jogada não acontecia, porque o tempo de pensamento demora mais do que o tempo de reação que eles tiveram ali. Isso mostra essencialmente é que eles treinam muito essas posses de bola em que só podes dar 2 toques, e normalmente pelo entrosamento que eles têm todos, o André Almeida, o Félix, o Pizzi, eu acredito que ele faça uma coisa do género: os jogadores do lado direito juntam-se todos, os jogadores do lado esquerdo juntam-se todos, e depois há um joker ou outro que são os médios centros, porque a jogada é fenomenal, é a nossa melhor jogada desde aquele gol ao Sporting. Exatamente. Não ter dado gol. Pronto, depois na segunda parte. Não, eu não ia já para a segunda parte. Então. Porque logo ali aos 41 minutos, o Nacional tem um canto que a bola, pronto, o Vlaco Dimos consegue defender. E depois, aos 44 minutos, há um falhanço monumental do Witty, que não. Sim. Que eles parecem que estavam todos fora do jogo e depois Sim. Yeah. E pronto, é para constatar que o Nacional também teve boas oportunidades. O Nacional podia ter marcado golos, nomeadamente na primeira parte. E que pronto, não foi um jogo que correu bem ao Nacional, porque se calhar uma dessas bolas teria entrado num outro jogo qualquer e o resultado não teria sido tão negativo. E o guarda-redes nacional ainda teve boas defesas. Aqui aos 45 minutos, logo a abrir da primeira parte, é aqui uma grande defesa. Sim. Não foi aquele guarda-redes que teve aquele dia de frangos, percebes? Tipo, se o Nacional teve este resultado, a culpa não foi do guarda-redes. Sim, mas preferias como é que ele se chama? O guarda-redes deles? Eu acho que é o Lucas França, não é? Está aqui, é o Daniel Guimarães. Daniel Guimarães. Preferias esse ou preferias o Bruno Varela? Aquela Varela, não é? Está bem, pá, mas pá, acho que a culpa não foi dele. 49 minutos, gol de bola parada, Pizzi, Félix. Mais uma vez o Félix a dar-nos dores de cabeça. Depois, 52 minutos, temos o penalti sobre o Pizzi. Sim, que é aqueles penaltis que... O Pizzi com uma paradinha a Simão. Pá, sim, era aqueles penaltis que, pronto, já com o resultado já ia avultado e tudo mais, mas as decisões neste jogo... Mas depois até tu até vês a repetição e realmente parece que é penalti, mas à primeira vista não me parecia. 55 minutos, gol do Ferro. E aí é que tu começas a ver que os jogadores nacionais estão a cagar para o jogo, porque o Ferro marca um golo, pá, num para um no canto, que é difícil. Por exemplo, olha, o Real Madrid marcou um golo este fim de semana ao Atlético de Madrid, em que o Sérgio Ramos salta contra 4 jogadores do Atlético de Madrid, depois a bola acaba por sobrar para o Casemiro. Ou seja, normalmente é raro um jogador saltar só com uma pessoa, principalmente na zona onde o Ferro saltou, que é mesmo ali à frente da pequena área. Ele saltou só com um gajo e esse gajo era muito mais pequeno que o Ferro, ou então saltou sem força nenhuma e o Ferro pronto. O Ferro aquilo que precisava jogar, não estava a jogar contra ninguém. 56 minutos, temos um bom remate do Nacional, que obriga o Vlaco Dimos aqui a esforçar-se. Sim, foi a última jogada do Nacional. Exatamente. Obrigou a ter que... Acho que foi assim a defesa mais difícil, que obrigou a esticar-se um bocado. Depois 63, exato, mas depois aos 60 e... Não, mas antes do gol do Rubén Dias, aquele abraço do Samaris ao Florentino... Assim, eu acho que o Samaris, podemos falar um bocado do Samaris. O Samaris é um gajo que
podem não acusar de tudo, só não o podem acusar de mau profissionalismo. O Samaris era um gajo que com o Jesus, nós gostávamos imenso de Samaris e ele bombava muito. A partir do momento que o Rui Vitória entra, o Samaris é completamente encostado e só joga Feza. O Samaris nem sequer é considerado opção e nós já achamos que o Samaris está a diminuir de rendimento e que já é um flop. Sem grandes razões para isso, porque eu costumo muito admitir que um jogador é flop principalmente no mesmo clube e em épocas coisas, quando tu já o viste a render no mesmo clube, na mesma liga, e depois ele vai abaixo. Pá, custa-me muito a pensar que isso seja culpa do jogador, porque já o viste a render nesta liga, tipo, não foi como o Ferreira que houve noutra liga, marcou não sei quantos golos e veio para esta e não coisa, não, foi na mesma liga, foi no mesmo clube, foi tudo igual, e depois deixou de render por alguma razão. Comeu banco durante anos, sem jogar muito, e neste momento está a voltar um grande jogador, e é um gajo que fala português como Sim, mas isso isso ele já fazia. Mas mostra que é profissional, percebes? Sim. Acho que mas isso ele já fazia para aí com um ano de Benfica, ele já falava português como caraças. Pá, mas mostra que é bastante profissional. Toda esta coisa de comer banco e depois voltar com esta ambição e com esta garra e com esta vontade de jogar depois de ter, pá, digo eu, sido injustiçado durante bastante tempo, pelo que parece agora, e de estar a jogar o que está a jogar. Posto isto, eu acho que para o Bruno Lage, eu acho que o Samaris se encaixa melhor do que o Feza, porque é um jogador que tem. Sim, é um jogador que oferece mais à frente em vez de. Sim. E é uma coisa que o Feza tem muitas dificuldades, é a construção. Mas eu não dava 3 milhões ao Samaris. Sim, essa é outra questão. Essa é outra questão que tens que saber qual é o pagamento médio, tens que saber que sim. Se bem que o Samaris é daqueles jogadores que transpira Benfica. Mas pode ser só pressão, ele depois pode tentar arranjar um. Pá, não sei. Mas também não dava, sinceramente. Logo vemos. Sim, 62 minutos entra o Florentino. Mas é esse momento, meu. O Samaris tem 5 anos de Benfica. E acho que é o clube em que ele jogou mais tempo, pelo menos desde que é sénior, e a cena como ele percebe a importância daquela substituição é incrível. Para mim é mesmo muito bom. 62 minutos temos mais um gol de bola parada do Ruben Dias. Sim, mais um gol em que sim, eles meio que desistem. Estás-me a ouvir? Agora estou, desculpa. Meio que desistem da jogada. Depois temos ainda aqui uma substituição aliás, duas, porque o Jonas também entra. Sim, depois já entra o Krovinovic e entra o Jonas. Sai. Sim, o João Félix levou uma paulada e então ele tirou logo o João Félix. Sai o Seferovic, também não havia grande necessidade do Félix estar ali a mostrar mais ao Real Madrid. E sai o Félix e sai o Seferovic, entra o Krovinovic e o Florentino. Aos 84 minutos temos o Jonas a voltar com meio frango. Foi frango. A bola desvia no. Sim, tipo, a bola faz ali um desvio, a culpa não é assim tanto dele. Bate no outro jogador. Mas pronto, o regresso do Jonas aos golos, só para despachar isto, 8. Íamos com 8 aos 87, depois aos 87 ao gol do Rafa. Que pronto, os jogadores do Nacional já nem correm, tipo, estão-se a cagar. Tipo, há 2 jogadores a perseguir o Rafa que já nem se sprintam. Não querem saber. E eles trocaram um contra o outro. Acho que é nessa jogada. Ou então na jogada anterior eles chocam um contra o outro. Já nem querem saber. 9, e depois chega mesmo ao 10 do Jonas. Sim, o Jonas estava louco. O Jonas estava ali a dizer: eu sei, o Seferovic anda já como caraças, o Félix anda já como caraças, mas eu sou o Jonas, caralho. Aí de vocês que me metam no banco. E mostrou mais uma vez, mostrou que temos aqui estes dois prontos para dizimar tudo o que se põe à frente. O jogo foi o que foi um resultado histórico.
Eu não acho, para mim desrespeito à equipa seria tirar o pé do acelerador só por ter pena da equipa. Eu acho que isso é que é antidesportivismo, porque isso estás a considerar que a equipa é realmente inferior a ti e não lhes queres bater mais. Isso é aquela conversa do politicamente correto, acho eu, que é... Até porque é aquilo que tu falaste logo aqui no início. A partir do momento em que o número de golos pode decidir quem é que é o campeão, é surreal alguém estar a falar sobre isso. É daquelas pessoas, pronto, o que é que hoje estás a falar no Twitter? Hoje estás a falar de futebol, então vou mandar aqui uma bujarda no futebol. E amanhã Como aquela, a falar de tanques. Como a senhora do PSD que ficou muito orgulhosa de ser notícia no Correio da Manhã porque disse isso e... Pá, Respondeste-lhe muito bem, por acaso. Pá, é assim. É por acaso, mas... Ela disse que, não sei o que, eu sou notícia no Correio da Manhã. Pá, se eu agora diz-me, vou para a Avenida da Liberdade e faço um sprint desde o Marquês até aos restauradores, nu. Eu também vou ser notícia no Correio da Manhã. Agora, não quer dizer que eu queira que isso aconteça, nem que seja notícia por boas razões. Tipo, só ser notícia por ser notícia não quer dizer nada. Eu, se disser uma estupidez qualquer, também sou notícia. Não quer dizer que eu queira que isso seja, mas é aquela coisa do aparecer por aparecer que me irrita um bocado. Mas que aconteça, e acho que essa lhe saiu um bocado ao lado. Não acho que seja nada aquelas merdas. Mas não foi a única. O António Simões também disse que foi. Sim, eu também já ouvi isso. Eu não ouvia dizer isso. O António Simões que teve no último jogo há 55 anos contra o Seixal. Como é que era? Seixal foi que levou. Foi Seixal que levou 10-0. Foi 10-0. E o António Simões e o José Augusto estavam nesse jogo. O José Augusto disse que 10-0. Pronto, teve exatamente a reação oposta ao António Simões. Pá, isto do futebol, tu tens que saber no que é que estás a meter, cara. Ainda por cima é nível de primeira divisão. Uma coisa era em escalões de formação, uma equipa muito mais velha, ou um amigável, que tu estás a jogar contra uns gajos da terceira divisão que vieram fazer um favor só para teres alguém com quem jogar, tudo bem. O José Augusto disse: abrandar não está no ADN do Benfica. Pois. Pá, é assim mesmo. Uma coisa era o Benfica estar a jogar contra uns gajos da segunda divisão na pré-época só porque não tinha ninguém para quem jogar e aí eu percebia, tirem o pé do acelerador, estes gajos são da segunda divisão, não vamos estar a bater nestes gajos. Não tiram. Mas estão a jogar a este nível, o Nacional sabe no que é que se está a meter e é assim. É como não. É assim. Não acho que uma pessoa tenha que ter pena, mas pronto. Não, mas não é ter pena. Aliás, é precisamente o oposto. Tu só dando o teu máximo é que estás a respeitar o adversário. Pois, exatamente, sim. Se tu começas a. Porque é isso que eu não percebo. Se tu começas a trocar a bola lá atrás, estás ainda 4-0, começas a trocar a bola lá atrás, a deixar o tempo passar, primeiro estás a dar um mau serviço aos teus adeptos que te pagaram o bilhete para ver. E segundo, estás a dizer, estes gajos são tão fracos que eu não vou jogar contra eles assim. Os bilhetes para o jogo fora com o Aves anunciaram há bocado, já estão escutados. Isto agora com o Benfica assim, como é que os bilhetes não estão escutados? Pois. Pronto, passando para o próximo. Queres falar do quê? Das casas, do hockey? Olha, podemos falar das casas, visto que tu acabaste de falar dos bilhetes. Sabes que quando estás no Estádio da Luz... Sim. Tu tens Red Pass e ao teu lado está tu conheces a pessoa que está ao teu lado, por acaso. Veio do mesmo sítio que tu. Mas a probabilidade de esta época, pelo que o Luís Filipe disse, a probabilidade de ao teu lado estar uma pessoa que não é de Lisboa. Sim, mas eu sei, por trás de mim estão sempre os senhores assim mais velhotes a dizerem que fizeram não sei quantas horas de viagem, não percebi bem onde é que eles são, mas que fizeram não sei quantas horas de viagem para chegar ali e muitas vezes estão lá. Carregam nos gestos? Mais ou menos. Eu não sei bem distinguir o sotaque, eu sei que não é de Lisboa. Ou são muito lentinhos a falar? Não, eles não vêm do Alentejo. Vêm mais sotaque francês. Do norte, ali para a zona de se calhar Santarém, por aí. Isso não é do norte. Desculpa, de norte de Lisboa, ok? Por isso é que também tem Red Pass e estão lá tantas vezes. Mas a questão é 50%, segundo o que o Luís Vieira disse, números de Luís Vieira, logo vamos assumir que são verdade.
50% dos bilhetes vendidos, a estatística normal é 25% dos bilhetes, ou seja, uma pessoa em cada 4 que vão ao Estádio da Luz são bilhetes comprados bilhetes e Red Pass comprados em casas do Benfica. Esta época esse número está a chegar aos 50%. Ou seja, vocês estão no Estádio da Luz, à vossa esquerda está uma pessoa que é de Lisboa, à vossa direita está uma pessoa que não é de Lisboa. Normalmente, estatisticamente, deveria ser assim. Pronto, e isto mostra a importância que as casas do Benfica estão a ter, ou começam a ter, a nível de vendas do Benfica, a nível de dinheiro. O Luís Filipe disse que está a 25%, este ano está a chegar aos 50% a nível de bilhética. E também ele falou de outro número importante, que são 10% dos produtos vendidos do Benfica são vendidos nas casas do Benfica. Ou seja, as casas do Benfica são cada vez mais uma fonte de rendimento do Benfica. E o Benfica, nessa ótica, criou então estas casas 2.0, que à primeira vista, e o adepto normal, que já tem uns aninhos de Luís Filipe Vieira, à primeira vista, aliás, não era 10%, são 20% da distribuição dos produtos oficiais, ou seja, 20% daquilo que nós fazemos em camisolas, em cascóis, vem das casas do Benfica. Uhum. E à primeira vista, o que o adepto normal diria que isto das casas do Benfica 2.0, em que é a ideia é mais uma ideia do Luís Filipe para gastar cimento. E pronto, aquela opinião já começa a ser geral, já falámos disto no colégio da universidade, seriam duas infraestruturas que eu acho que iam dar alguma coisa ao Benfica. E eu também acho que há algumas coisas que o Luís Filipe às vezes faz que parece assim um bocado quem é que vai fazer aquela obra. Esta das casas do Benfica, ainda não estou decidido. Eu nos colégios e na universidade estou claramente para fazer aquilo. Esta das casas do Benfica faz-me... eu percebo que a tendência está a ser criada, mas pronto, eu acho que há algumas cidades que merecem. Eu percebo o intuito. Agora, acho que o objetivo que eles têm da ATL e de... Quais são mais os objetivos? É ATL, é coisas recreativas tipo danças e escola de dança, não é? Coisas assim. Aquilo pelo que eu percebi, aquilo é vamos primeiro, se calhar, explicar Queres ser tu a explicar? Ou explico eu? O conceito. É melhor fazeres tu, que tu fizeste o post. Ok. Estás mais informado. Então, o conceito das casas do Benfica 2.0 é um edifício que se constrói através de blocos. Ao ser através de blocos, torna que todo o processo seja mais barato, mais rápido e, por consequente, mais barato. E depois também permite com alguma facilidade ser expandido. É quase como peças de Lego. Mas quando te falas com blocos, é o quê? É pré-fabricados? Pelo que eu percebi, acho que é uma espécie de pré-fabricados mais resistentes. Ok. É tipo peças de Lego. Peças de Lego mesmo, a sério. Pelo que eu percebi. Acho que há mesmo uma empresa que é especializada nisso. E isto permite que o Benfica tenha, em vez de ter só um café e uma loja, que é o tradicional nas casas do Benfica, nós já fomos a umas quantas e normalmente é isto que elas têm, um café e uma loja. Algumas, acho que tem uma loja mesmo muito pequenina, e isto permite que tenham mais coisas, e o que eles querem implementar é o Benfica Ativo. O Benfica Ativo é basicamente uma série de atividades que levam pessoas das diversas áreas, das diversas idades, a irem à casa do Benfica. Se não forem todos os dias, vão todas as semanas. E temos ginástica de mobilidade para pessoas mais idosas, danças para pessoas mais idosas de manhã. À tarde tens o ATL para crianças, e nesse ATL tem aulas de música, aulas de línguas, aulas de robótica, aulas de desporto. E à noite, final da tarde, tem cursos de línguas e tem também ginástica para grávidas e outro tipo de atividades deste género. Também tem uma cena de olaria, isto só no caso de Santarém. Okay. Depois eles querem fazer isto, pelos vistos, em mais 25 cidades. A segunda cidade escolhida vai ser o Seixal.
O custo disto tem um custo de 400 mil euros. Para o primeiro projeto era 400 mil euros, mas eles já expandiram o projeto e vai ser maior do que aquilo. Também falaram em 3 parceiros. Eu imagino que os 3 parceiros de alguma maneira contribuam para aquilo. Deve ser quem vai gerir os cafés, quem é que vai gerir o ATL, também deve contribuir uma porcentagem. Pá, a única cena que eu acho disso é que tu limitas, e isto não seria, por exemplo, um ATL normal e uma coisa de atividades. Porquê? Porque tu limitas um bocado o teu público ao associar a marca Benfica. Ok? Se for um ATL normal ou um ginásio normal, toda a gente lá vai, independentemente do clube. Eu acho que a marca Benfica chama várias pessoas, mas também repele mais. Tipo, já estás a afastar clientes por ser da marca Benfica, percebes? Eu acho que, mas o Benfica também nunca pode entrar, podem ter um ATL com o intuito de fazer dinheiro com o ATL, acho eu. Tem que fazer um ATL com o intuito de criar adeptos do Benfica. Mas achas que um pai do Porto vai pôr a criança no ATL do Benfica? Não, mas um pai do Benfica, ou seja, vai ser um ATL só de benfiquistas. Mas é isso que eu estou a dizer, acho que limitas o teu público aí, percebes? Não sei até que ponto é que isso é viável. Mas pronto, eu acho que depois a certa altura aquelas pessoas, ou as pessoas simplesmente não, nesse aspecto não querem saber. Só querem que o Benfica esteja no ATL do Benfica, acho eu. Talvez. Não, eu acho, mas eu nem estava muito a pegar por aí, se em termos de marketing é ou não válido. Eu acho que eu vejo o investimento e acho que o Benfica consegue ter retorno deste investimento. A partir do momento em que está a vender 50% dos bilhetes são pessoas das casas do Benfica. Óbvio que as casas do Benfica têm que ter algumas das casas do Benfica têm que ter outras condições. O meu medo aqui o Benfica vende, e pronto, eu tenho a certeza que o Benfica está a pensar nisto, mas por acaso não esteja a pensar, este é o meu medo. O Benfica tem 298 casas de Benfica. Eu não acredito muito que as 298 casas de Benfica todas metam todas os tais 50% que estão no Estádio da Luz. E então eu acho que tenho algum medo até onde é que isto vai, onde é que vai parar. Vai parar nestas 25, é que 25 casas do Benfica são no mínimo dos mínimos, porque eles tinham falado num valor de orçamento inicial de 400 mil euros por cada casa. Entretanto já disseram que esse valor vai ser ultrapassado, mas vamos fazer com 400 mil euros. 25 casas do Benfica são 10 milhões de euros. E pronto, eu só gostava de saber onde é que isto para. Eu vejo muita mais-valia em ter 10 casas de Benfica deste género. Eu acho que facilmente se paga a partir do momento em que tu, pronto, é tal coisa, vendes 50% dos bilhetes vem dali, facilmente consegues recuperar o dinheiro. Mas eu acho que há um benefício marginal que vai-te reduzindo a partir do momento em que acrescentas mais uma casa do Benfica deste género. Sim, eu percebo o valor em desses serviços em termos de cultivar os adeptos e de chamar mais pessoas e de vender mais bilhetes. Percebo se isso for o objetivo. Agora, se for um fim em si, ok? Eu acho que é esse o objetivo. O objetivo é fazer com que os adeptos passem pela casa do Benfica, se não for todos os dias, é todas as semanas. Pronto, de criar um coisa de contacto e não como um fim em si. Tipo, não é criar ginástica porque o Benfica quer dar ginástica a idosos. Tipo, não acho que o Benfica deva fazer isso para ser um fim em si mesmo. Sim, pois, isso também é outro problema, que o Benfica é um clube de futebol e entretanto tens uma empresa de viagens. Mas até que ponto, qual é a capacidade livre? Pá, isto também depende das épocas boas e das épocas más. Qual é a capacidade livre no Estádio da Luz numa época boa? Percebes? Qual é a percentagem de lugares não ocupados? Quantos bilhetes mais é que tu consegues vender? Sim, que isso também é um número limitado. Repara que não é só bilhetes, é bilhetes e red passes. E merchandise. 50% da lotação. Okay. É 50% da lotação. E acho que o objetivo do Benfica é vender o estádio antes da época começar. Ok. Eu acho que a ideia é bastante boa. Eu gosto muito desta ideia do Benfica ativo, em que as pessoas obrigatoriamente
começam a ter uma ligação ainda maior à sua casa do Benfica e por consequência também ao seu clube. Acho que nesta fase em que tu começas a ver os Chaves a ter muitos adeptos dos Chaves, ou seja, em que o Benfica, que tem esta dimensão nacional, vai começando a perder essa dimensão nacional, onde há clubes grandes, os Chaves, em Guimarães não, há benfiquistas, mas não podem dizer que são do Benfica e não podem festejar. Ou seja, é cada vez mais difícil ser benfiquista em Guimarães, é cada vez mais difícil ser benfiquista em Braga. Os Chaves começam a ter uma coisa parecida, em Tondela também. Acho que é preciso, em Coimbra também, com a Académica, em Faro com o Farense, é preciso de alguma maneira criar ali nestes sítios Sim, de estar. Mas pronto. O Benfica continua com esta dimensão nacional. Eu acho que depende só de onde é que isto vai parar. Eu acho que isso depende de tudo. Acho que isto tem que ser encarado como um negócio e depende tudo dos números, qual é o investimento e qual é o retorno e a quantos anos é o retorno. Acho que eu, para mim, dependeria mais disso. Eu só tenho medo de saber onde é que isto para, porque eu acho, pronto, obviamente para eles venderem 50% do Estádio da Luz neste último fim de semana, que foram 55 mil pessoas, não foi? Acho que foi 54 ou 55 mil. Eu não vi esse número. São 27 mil pessoas. Pois. A virem de longe, pá, sem o comboio Benfica, que acho que também até era uma grande mais-valia para quem vinha de fora, que deixou de existir por causa dos problemas na CP. O comboio Benfica deixou de existir e as pessoas têm agora que viajar pelos seus meios, porque antes até era grátis se tu tivesse o bilhete para o jogo e agora já não é. Acho que essa questão também deveria ser pensada. O Vieira falou nisso, que 10% dos adeptos vêm em autocarros. 2 mil e tal adeptos vêm em autocarros. Ou seja, o comboio eu acredito que fosse importante para muita gente. E ou seja, há 25 mil que vêm nos seus carros. O meu pai tem um amigo dele que está na Suíça e tem Red Pass. Sim, nós também já esclarecemos isso. Houve várias pessoas que nos disseram na página do Facebook que há imigrantes que têm o Red Pass para ajudar o clube, mas depois nunca estão lá. Há lugares que nunca estão ocupados porque as pessoas compram o Red Pass para ajudar o Benfica, mas depois nunca vão. E depois cria ali. Não é, os teus lugares à tua frente também têm. Mais ou menos. Pelo nome não são portugueses. Não são portugueses, mas eu conheço. O senhor vai lá várias vezes e às vezes é cliente. Aquilo é um senhor que tem um negócio qualquer e que usa aquilo para dar aos clientes. Eu acho que já sei quem é o senhor, porque é um que vai lá várias vezes. É um senhor que nem sequer fala português. Que fuma charuto, acho eu. Pois é, um careca, né? Meio careca, sim, é assim, já meio eu já cabelo apanhei grisalho. Já apanhei. Meio cabelo grisalho. Mas é mais clientes que acho que vão para ali, acho que usa mais para isso. E vai lá sempre gente diferente. Nessa perspectiva, eu acho que se o Benfica fizer isto em 10 casas, em sítios escolhidos estrategicamente, que eles certeza que são, pronto, eles sabem para onde quem é que anda a vender bilhetes, quem é que não anda a vender bilhetes. Só depende do investimento e do retorno. Acho que tem que estudar bem esses números. A partir do momento em que tu fazes 27 mil pessoas, imagina que estas pessoas pagaram 10 euros por bilhete, provavelmente pagaram mais, mas o bilhete mínimo do Benfica normalmente é 10 euros para sócio. Se fizermos o Red Pass a dividir pelos jogos todos, dá para aí 10 euros, imagino. Se calhar dá mais. São 270 mil euros que tu fizeste ali. Porque se forem 27 mil pessoas, foi este último jogo. Mas imaginemos que são sempre 50 mil, são 250 mil euros que tu fizeste ali. Ou seja, só ali pagaste logo 60% de uma casa do Benfica. Se forem 400 mil euros, que eles disseram que ia ser mais. Eu vejo a ideia e vejo isto a acontecer e realmente dar algum retorno. Tenho a ideia de onde é que isto vai acabar. Bem, muito rápido. O que é que se passa no hockey? O que se passa é... Eu acho que há vários jogadores que não estão em boa forma e alguns deles, devido à sua idade, eu duvido que eles alguma vez consigam ter. E também por lesões, que também já nos disseram, não é? Entretanto, tivemos também a questão das lesões, mas contra o Sporting não havia lesões nenhumas. O Benfica teve 3 ou 14 minutos
em superioridade numérica contra o Sporting, porque o Sporting, pronto, levou os a torto e direito, e não marcou um gol de livre direto, o resto não marcou mais nenhum gol. E pronto, não conseguis marcar golos de bola corrida em que tens 3 ou 14 minutos em superioridade numérica, é impensável acontecer. E pronto, eu acho que o Jordi Adroer no ano passado, nesta altura da época, tinha deixa-me só aqui abrir para dar os números com certeza. O Jordi Adroer no ano passado, início da época, tinha, se não me engano, 17 golos. Mas com a mudança de treinador, previa-se que isto melhorasse um bocado ou não? Pois, eu também achava que sim, mas o treinador é bom, é dos melhores do mundo. Mas não é o que se tem verificado. Até ganhou lá aquele prémio em Espanha e tudo mais. Sim, ele é mesmo muito bom treinador, mas eu acho que é o problema. Pronto, quando o problema já não é do treinador, o problema é dos jogadores. Se bem que eu acho que o problema do hockey é simplesmente uma má estrutura e uma sequência de várias más decisões que, entretanto, agora estão a ter um efeito em bola de neve. Mas o Benfica, neste momento, das 4 melhores equipas, é o pior ataque e é a pior defesa. O Benfica é uma defesa tão má que tem tantos golos sofridos como o Hockey de Barcelos. O Benfica tem 61 golos marcados e tem 42 golos sofridos. O Hockey de Barcelos tem o mesmo número de golos marcados que nós. Não é golos sofridos, é o mesmo número de golos marcados. O Porto tem 28 golos a mais do que nós marcados. A Oliveirense tem 14 golos a menos sofridos do que nós. Eles são o melhor ataque e a melhor defesa. Nós marcamos menos não é porque nós perdemos o João Rodrigues, porque o Lucas Ordonez está a marcar mais golos que o João Rodrigues. Pela proporção, o ano passado, à 15ª época, o João Rodrigues não tinha 24 golos como o Ordonez tem. A questão é, o nosso segundo marcador é o Diogo Rafael ou seja, os nossos 3, o Diogo Rafael é defesa. Os outros 3 avançados não estão a marcar golos. O Jordi Adroer, o ano passado, levava 23 golos, este ano leva 9. O Carlos Nicolia levava 17, este ano leva 7. E a verdade é que o Jordi Adroer tem 34 anos e 32, ou seja, o Nicolia talvez ainda tenha mais uma ou 2 épocas de hockey nas pernas. O Jordi Adroer já não, eu acho que já não vai ter. E nem vou falar do Miguel Rocha, que tem 4 golos e pronto, raramente joga. Então... Na defesa também tivemos um problema semelhante, que é, andamos a substituir o Vieirinha pelo Walter Neves já há 2 anos e o Vieirinha continua sem se afirmar. O Casanovas foi um reforço que fomos buscar e até pagámos por ele, mas também não está a ser aquele reforço espetacular que toda a gente esperava. E entretanto o Walter Neves está com 35 anos e nesta fase da carreira já não havia ser o defesa mais utilizado, ia ser o defesa que tapa buracos e continua a ser o defesa mais utilizado. E pronto, o problema do Benfica é estas decisões. O Miguel Rocha anda a adaptar-se na equipa principal do Benfica há 5 ou 6 anos. O Vieirinha, este é o 2º ano. Os jovens não foram substituídos e o problema para mim é que para o ano dos 10 jogadores que nós temos no plantel só 2 é que não têm contrato, ou seja, só 2 é que vão sair. E então, eu acho que é pouco. Quando e como é que esta situação se resolve? Eu acho que não vai demorar algum, porque neste momento temos a sorte que o Porto vai perder o melhor jogador deles, o Hélder Nunes vai sair. Mas o Sporting continua a ter um plantel incrível, o Oliveirense também vai continuar a ter um plantel incrível. Pronto, e nós temos um plantel cada vez mais envelhecido. Acho que o Walter Neves vai sair para entrar o Edu Lamas, o Miguel Rocha também é o único que não tem contrato, imagino que seja desta vez que ele vai sair. Mas os nossos problemas não ficam resolvidos, porque o Nicolia não está a render aquilo que já rendeu, o Jordi Adroer também não está a render aquilo que já rendeu. Casanovas não é péssimo, mas também não faz assim tanta diferença. E depois temos o Vieirinha, que anda
pronto, também parece que é o Miguel Rocha outra vez. E então, do plantel de 10, nós temos 3 jogadores acima da média. E no campeonato português isso é muito difícil, quando o Sporting tem 12 jogadores e desses 12 jogadores, 7 ou 8 são acima da média. Muito bem. Portanto, parece que este ano já não... Sim, este ano a nível de hockey podem esquecer. Não. Já... Ainda por cima, para além de tudo isto, do Jordi Adré não estar a jogar bem e tudo mais, o Diogo Rafael e o Carlos Nicoli lesionaram-se. Ou seja, um dos jogadores acima da média que nós temos, que está a jogar acima da média que nós temos, o Diogo Rafael, lesionou-se. O Nicoli, pronto, também não andava a fazer nada de especial, mas também se lesionou. Ainda assim, conseguimos empatar com o Oliveirense. Um resultado que, pronto, foi um bocado controverso, porque há aquele golo anulado, já visto, um árbitro que foi comprado pelo Benfica, marcou um penalti contra o Benfica a 50 segundos do final. Quem nunca, né? Só que depois não viu que a bola entrou, e entrou por mais de um palmo. Eu acho que as pessoas que falaram tanto o jogo passado 5, o jogo tinha passado para aí 5 minutos, ou ainda não tinha passado 5 minutos. O jogo tinha acabado mesmo agora. E o jogo já tinha uma notícia a dizer que uma polémica, o jornal, tinha uma polémica do Benfica, o Benfica Oliveirense acaba em polémica. Num resultado em que só beneficia um clube, o Porto. Eu não sou de teorias de conspiração, mas isto já aconteceu há 2 anos. O Benfica há 2 anos marcou um gol que dava ao campeonato e esse gol foi anulado. E antes disso, na jornada anterior, o Sporting marcou um gol, a bola entrou, o árbitro disse que não ouviu que ela entrou, e o Porto conseguiu ganhar ao Sporting assim. Ou seja, há 2 anos houve 2 golos que foram anulados ou que não foram validados, e esses 2 golos, por acaso, deram os 2 um título ao Porto. Se um desses golos tem contado, o Porto não tinha sido campeão. Mas esta semana aconteceu outra vez a mesma coisa, outra vez a beneficiar o Porto, por isso eu não questionava muito. Se fosse aos gajos do Porto, eu não questionava muito isto. Bem, e acho que é isto. Só fazer a publicidade de hoje, quarta-feira, dia 13, quando isto está a sair. Vou tentar que isto saia de manhã para ouvirem isto enquanto estão a procrastinar no vosso trabalho com a folha de Excel à frente, fingir que estão a trabalhar. Saibam que hoje, a começar entre as 22 e as 22h30, vamos ter live na Twitch. Assim mais estás a ficar com uma voz muito circense. Muito circense. E agora, os atletas... Como é que era? Eu já não vou atirar. Eu só queria relembrar aqui o Nicolo Zaiolo, que marcou ao Porto. 2 gols ao Porto. Sim. Muito bom, pá. Melhor que o Félix, hein? Se tiver alguém do Real Madrid a ouvir, esse gajo é melhor que o Félix. Ok? Portanto, comprem-no a ele. Nicolo Zaiolo. Então estava a dizer, entre as 22 e as 22h30 vamos ter a nossa live da Twitch a começar, desta vez com o nosso convidado, o Mardo PT. Temos um convidado. Temos Mardo PT no Twitter, sigam. Vamos estar a falar e eu fiz-lhe algumas questões que ele amanhã responderá, de histórias que ele tem com o Benfica e tudo mais, portanto vejam. Vai ser uma daquelas lives também mais para interagir com o pessoal. Se ainda não seguiram, sigam twitch.tv/coluna vermelha. E havemos de entrar em live entre as 22 e as 22h30 com o nosso primeiro convidado. O que é que eu posso dizer mais? E pronto, e vamos ter surpresas, doces e muito... Cuidado com essas promessas. E posso fazer um bocado de ASMR se quiser. Aqui não funciona no podcast, mas pronto, lá funciona. E pronto, é isto. Tens mais alguma coisa para dizer? Viva o Benfica. Calma, eu ainda não ok. Eu só estou curioso para ver como é que o Porto... Desculpem, e temas da manhã. Vamos fazer a antevisão do... Comentar a convocatória do
da Liga Europa, fazer a antevisão do jogo com o Galatasaray e temas diversos que nos vamos lembrar até lá. Não é porque ainda não os decidimos, claro que não, é porque são surpresa. Pois, temos temas muito bons preparados. Exatamente, mas são surpresa. Mas pronto, eu também fiquem só a pensar que o Porto vai jogar. Eu sei que é contra o Setúbal, não vamos exagerar um bocadinho o que é que o Setúbal é capaz de fazer, mas o Porto vai jogar contra o Setúbal em casa também. Não vamos exagerar um bocadinho mais uma vez. E depois vai para a semana a Tondela, mas sem o Marega e provavelmente sem o Brahimi e sem o Abubacar. Ou seja, vamos ter que confiar no Fernando Andrade e no André Pereira. E vejam lá se eles não estão confiançudos. Assim no Tiquinho, que hoje faz uma merda de uma assistência, que o gajo queria marcar gol e faz uma assistência. Aquele chouriço que o gajo faz lá para o meio. Pensem nisso antes de dormir. Mas pronto, o Sérgio Conceição está completamente confiante. Bem, estamos a falar do Porto, mas só para deixar esta piada, o Sérgio Conceição está completamente confiante que vai passar à próxima. Portanto, se quiserem os números de Euromilhões, peçam-lhe a ele, porque ele é um homem muito seguro e que sabe o futuro. Ok? Portanto, peçam-lhe. Eu também acho que eles vão passar. Atenção. Em 2 semanas, o Marega, que foi ao Dubai, sabe-se lá fazer o quê? Já deve ter alguma coisa. Bem, chega. São uma equipa de top mundial, atenção. Exatamente. Chega de. Como uma recosta do top mundial. Parecia o Vieira e os dedos pelo Félix. Estamos 10 anos à frente. E pronto. Pronto, já está aqui o script. E pronto, e chegamos assim ao fim da cassete vermelha número 24. 34. Estou mesmo mal. Estamos quase a chegar ao 33. É isso. Estamos quase a chegar ao 37, é verdade. 34. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever SoundCloud, iTunes, YouTube. Nós estamos em muito lado. SoundCloud, iTunes, YouTube, Twitch e nas apps, no Spotify e nas apps de podcast. Esquecemos de assinar aqui o Spotify. Tem que haver tipo nos locais habituais. Sim, mas os locais habituais normalmente é os que os comediantes dizem e é na Vorten e na Ticketline. Estás a ver? E na FNAC. Portanto, não patrocinado. Sigam-nos também em redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Por hoje é tudo. Até para a semana. E como sigam o Instagram, porque às vezes digo quando é que as lives vão lá. E deixem a vossa opinião. Já nos disseram, desculpem só esta parte, já nos deram várias sugestões, uma delas era criar um Discord. Digam-nos se achavam isso útil ou não, mais tipo para publicitar as lives, quando é que entram em live e quando é que não, e também para falar assim mais, acho que mais proximamente com as pessoas que nos seguem. Nós sabemos que já existe outro Discord do Benfica, não era de modo nenhum para substituir esse Discord, seria apenas para falar com as pessoas que nos seguem. Não seria um Discord do Benfica, seria um Discord da nossa página. Digam se querem, se não tratamos disso, eu trato de ver como é que isso faz, que eu também não sei. Por hoje é tudo, até para a semana e como sempre, viva o Benfica. Viva o Benfica.